Vou começar de novo. As forças intermoleculares, elas ligam uma molécula com outra molécula. A gente estudou as ligações intramoleculares, que é como um átomo se liga ao outro átomo. Quando esses dois átomos se ligam, a gente vai formar uma molécula. E agora a gente vai estudar a interação de uma molécula, que é a junção de vários átomos, com outra molécula. Esses tipos de interação são chamados de forças intermoleculares e existem três tipos delas: a de polo permanente, a de polo induzido e as ligações de hidrogênio. Em ordem de força, as ligações de hidrogênio elas são as mais fortes, a de polo permanente elas são a segunda mais forte e a mais fraca é a de polo induzido. Vamos entender o porquê. Vamos lá, as ligações de dipolo permanente. Ela ocorre entre moléculas polares, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco. E o que acontece? Quando esses átomos eles estão distribuídos de forma assimétrica, ou seja, parte de molécula possui uma densidade eletrônica. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui no exemplo do HCl. O H ele é pequenininho e o Cl ele é grandão. Vamos pensar no raio atômico que a gente já estudou. Vocês concordam que o Cl ele vai ter ele vai puxar o H? Então é isso que vai estar acontecendo aqui. Eu vou ter um polo e um outro polo. Por isso que chama polo permanente, quando tem dois polos bem definidos. Isso acontece quando a gente tem bastante diferença de eletronegatividade, que dá para ver aqui, ó. Que são casos de moléculas diatômicas quando tem elementos de diferença de eletronegatividade. Vamos lá. Alguém não entendeu esse? Vamos lá. Dipolo induzido. Ocorre entre moléculas polares ou apolares, que são aquelas que os elétrons estão distribuídos uniformemente. Eu coloquei um exemplo aqui que eu acho que fica bem legal para vocês entenderem como funciona. Elas também são chamadas de força de London, e tem a ligação fraca, igual eu falei para vocês. Então imaginem aqui, a gente tem uma. Essa aqui eu vou dar uns exemplos, cuboy. Mas o que aqui acontece com moléculas iguais, que seria o O2, o Cl2, o N2. Quando a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem uma molécula que ela é toda negativa. Lembram de matemática que negativo com negativo dá positivo? Por quê? Porque eles tendem a se repelir. Então vamos lá. Eles estão se repelindo. Negativo com negativo repele, positivo com positivo repele, negativo com positivo, eles se atraem. Aqui, o que vai estar acontecendo? Deixa eu desenhar. O permanente. O permanente, ele acontece entre moléculas com diferente eletronegatividade, como o HCl, como a água. Só que a água ela é ligação de hidrogênio, que ela é um pouco mais forte. Como, deixa eu ver, NaCl. A Lara tá aqui, gente? Alguém sabe? Ela morreu? Ô, Mari. Tá. É isso, né, Lara? Isso que você falou. Você entendeu, Kuboy? Não tinha visto que você tinha perguntado. Então vamos lá. Para os diferentes se atraem e os iguais se repetem. Então, beleza. Eu tenho aqui uma molécula toda negativa. Eu vou desenhar. O que vai acontecer aqui? Esses elétrons aqui e esses aqui, eles vão tender a ir tudo para um lado só. Porque como eles são iguais, eles não querem ficar aqui. Então, o que vai acontecer? Isso vai acontecer.
Cadê o meu mouse? Aqui. Toda essa parte que estava aqui, ela foi para cá. E é o que está aqui, ó. Elas estão todas aqui, de um lado só. Isso criou um falso polo, por isso que eles falam que é o de polo induzido. Eu estou induzindo que um polo aconteça. E aqui, porque aqui ficou como se fosse uma carga positiva, esses elétrons que estavam aqui, eles foram todos para cá, porque aqui ficou sem nada, e ficou sem nada, que é o caso daqui, e esses se aglomeraram num canto só. Então, eu induzi que a minha molécula tivesse um polo. Vou mostrar para vocês como vai ficar. Como se fosse um falso positivo. Essa deformação que a gente chama na molécula, ela é temporária. E é por isso que ela é chamada de dipolo induzido. Eu induzi que aquilo acontecesse. Vamos para o próximo. Certo? Ligações de hidrogênio. Essa aqui é o tipo de interação mais forte. Uma coisa que vocês precisam lembrar é que essa é uma das ligações mais difíceis de ser quebrada. E elas acontecem entre o quê? A gente chama de FON, H-FON, que é o hidrogênio ligado com o flúor, oxigênio e nitrogênio. Essas ligações, elas têm uma forte interação. Por quê? Porque elas têm uma grande diferença de eletronegatividade. E por conta dessa grande diferença de eletronegatividade, elas se tornam muito fortes. O que acontece entre uma molécula e outra? Pode ver aqui que o oxigênio, dá para ver nesse desenho, que o oxigênio tem uma carga negativa e o hidrogênio tem uma carga positiva. Como eu falei, o positivo e o negativo eles se atraem, os diferentes eles se atraem. Então, na próxima molécula de água, aqui eu vou ter um H, aqui eu vou ter um O, aqui eu vou ter outro H. Aí aqui a gente vai ter. Ixi, o que aconteceu? Aqui eu vou ter um H. Aqui eu vou ter um O, aqui eu vou ter outro H. Aqui vai ter a mesma coisa, outra molécula de água. Um H. Aqui vai ter outro H. E aqui vai ter um O. Isso vai acontecer sempre. É difícil você quebrar uma molécula de água por conta disso, porque essa interação é muito forte. Então vamos lá, vamos para realmente efetivo que é a matéria de hoje. Isso foi só um introdutório para vocês entenderem melhor o que vai acontecer na polaridade. Alguma dúvida em relação em forças intermoleculares? Vou abrir o outro slide. Então, vamos lá. Como eu falei lá, o que acontece que a gente vai analisar tanto a polaridade quanto as forças intermoleculares é na nossa diferença de eletronegatividade. Vocês lembram da musiquinha? Fui. Ixi, esqueci. Comer putas holandesas. Ixi, não lembro mais. Fui ontem no clube Ah, é. Fui ontem no clube brincar de índio. índio, só comi puto holandesa. Acho que é isso. É isso mesmo. É uma musiquinha. É uma musiquinha para vocês gravarem a ordem de eletronegatividade. Então, a ordem de eletronegatividade é: fui ontem no clube brincar de índio, só comi puta holandesa. O que isso tem a ver? Lembra que quando eu falei na aula de ligações intramoleculares, das ligações iônicas, covalentes e metálicas, que nas ligações iônicas elas costumavam acontecer com elementos que tinham diferente eletronegatividade? Por quê? Porque o flúor ele está lá com bastante eletronegatividade na família A7 e a família 1 tem uma baixa eletronegatividade. E aí a família 1 tende a se ligar com a família 7, isso para ligações iônicas. E isso é o que ocorre.
Na polaridade, a gente vai precisar usar bastante isso também. Por quê? Vou mostrar para vocês o porquê. Próximo slide. Aqui. Porque as ligações iônicas, por conta dessa diferença de eletronegatividade, elas vão ser sempre polares. Quando a gente tem um átomo, foi o mesmo exemplo que eu dei ali para as forças intermoleculares. Quando você tem um átomo de oxigênio aqui, pequenininho, e um átomo grandão de cloro, esse cloro vai puxar esse oxigênio, porque esse oxigênio é fraco. Então, eu vou puxar, esse cloro vai puxar esse meu oxigênio para ele. Isso vai fazer com que ele seja polar, mas vocês vão entender melhor daqui a pouco. As ligações covalentes, elas podem ser polares ou apolares. Por conta desse compartilhamento, elas tendem a ser mais estáveis. E a gente vai aprender a como distinguir uma molécula polar de uma molécula apolar pela sua geometria. Vamos relembrar aqui a geometria, então. A geometria, ela é o estudo dos átomos e como eles estão distribuídos espacialmente, que foi o que o João deu para vocês. A gente tem que são 5 tipos de geometrias principais, que é a linear, a angular, a trigonal plana, a piramidal e a tetraédrica. Uma coisa que a gente tem que a gente pode analisar aqui pela linear, por exemplo. Aqui a gente tem 2 átomos de oxigênio. Eles têm a mesma força, porque eles têm o mesmo tamanho. Concorda que nenhum vai puxar o outro? Quando esse tentar puxar e esse estiver puxando também, eles não vão sair do lugar. Quando eles não saem do lugar, eu posso falar que a minha molécula ela é apolar. Então, a gente pode pensar que todo átomo linear que é composto de 2 átomos iguais, eles sempre vão ser apolares. A gente vai entender isso mais para frente. O angular. Quando o angular acontece quando a gente tem aqui os elétrons livres também, esses aqui, que estão empurrando essa ligação para baixo. Quando isso acontece, quer dizer que esses elétrons eles também vão ter uma força que vai puxar esse átomo aqui para cima. E esse aqui tem uma força bem pequenininha. Então, esse oxigênio vai puxar esses átomos de hidrogênio, que é a ligação forte que eu falei para vocês, que é as ligações de hidrogênio. Isso aqui vai ser uma molécula polar, da mesma forma que essa. Vamos ver se eu tenho uma aqui que ela é apolar. Tem. Agora, vamos pensar aqui nessa molécula de CH4. Cadê meu mouse? Olha esses átomos aqui de hidrogênio. Se eu for fazer uma somatória dos vetores deles, aqui eu tenho um vetorzinho. Vou fazer de outra coisa. Aqui eu tenho um vetorzinho pequenininho. Aqui eu tenho outro pequenininho. Aqui eu tenho outro vetorzinho pequenininho. E aqui também. Se eu for somar esses vetores, eles vão se cancelar. Então, aqui nesse caso, eu vou ter uma molécula apolar. Mas vamos ver mais detalhadamente. Aqui vai ficar mais bonitinho para vocês verem. Polaridade é a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas. Diz que uma molécula ela é polar quando a somatória dos vetores é diferente de zero. Vocês aprenderam isso em física já? Somatória de vetores, física cinemática, acho. Que a caixinha mexe. Vocês já aprenderam isso? Delta S, força é igual delta S vezes delta T. Ah, nem lembro a fórmula. Então, somatória de vetores. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai somar os vetores.
Assim, mas imaginando, não vai ser igual física, que vai ter que fazer as continhas dos vetores. A gente vai imaginar mais ou menos o tamanho dos vetores e vai ver, putz, será que essa molécula é apolar? Ela tem muita diferença de eletronegatividade? A gente vai pensar em tudo que a gente estudou até agora para poder falar se essa molécula é polar ou apolar. E se esses vetores tiver uma somatória igual a zero, essa molécula vai ser sempre apolar. Então vamos fazer uns exemplos aqui. Aqui no ladinho a gente consegue ver, ó. Essa bolinha, a gente vê que esse átomo amarelo, ele é mais forte do que esse átomo azul. Por quê? Vocês enxergam o meu mouse? Essa molécula amarela, ela é mais forte do que essa molécula azul, esse átomo azul. Por quê? A gente vê que esse vetor aqui é bem maior do que esse outro que tá tico aqui. Esse outro que tá tico aqui. Na somatória desses vetores, vocês concordam que vai ser um tração grande, subtraindo um tração pequenininho. Tração pequenininho. E aí a resultante vai ser isso aqui que está em rosa, certo? Em roxo. Vai ter uma resultante. Então ela vai ser diferente de zero. Então essa molécula vai ser polar. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho essas duas cetonas aqui. E eu tenho uma seta aqui para cima. A somatória desses vetores vai ser diferente de zero. Mesma coisa acontece aqui, a gente vê que tem uma pequenininha, duas grandes. E a mesma coisa acontece aqui. Esses são diferentes, certo? Agora pensa nesse elemento que está aqui. Esse aqui é do mesmo tamanho desse, cancelou. Outra cor. Esse tico aqui é do mesmo tamanho desse, cancelou. Uma molécula apolar. Agora vamos fazer esse de cima. Esse aqui é do mesmo tamanho desse. Esse exemplo seria um O2, um N2, um Cl2, que foi o que eu falei para vocês, que moléculas lineares de mesmo constituído por mesmo átomo, elas vão ser sempre apolares. Esse aqui também. Esse aqui vai cancelar com esse. Da mesma forma que esse. Certo? Então, assim, tem mais exemplos. Ah, não era para ter aparecido agora. Errado. Vamos lá, vamos pensar na água. O que acontece com a água? Eu vou ter uma seta do oxigênio puxando ele para cima e as setas do hidrogênio puxando ele para baixo. Então vai ter o oxigênio aqui em cima com os dois hidrogênios aqui embaixo. Esse oxigênio é tão forte que ele vai puxar esses dois hidrogênios para cima. E a força que esses hidrogênios estão fazendo para baixo não significa nada. Então, na somatória desses vetores, vai dar zero. Não vai dar zero. Então, ela é uma molécula polar. O oxigênio é fortão mesmo. Agora pensa, dois oxigênios juntos, eles têm a mesma força. Eles estão puxando um para cada lado com a mesma intensidade. Então, essa somatória desses vetores, vou fazer igual um professor vai fazer. E corta. Não existe essas forças, ele não vai sair do lugar. Então, essa molécula ela vai ser apolar. Eu coloquei uma observação aqui, que elementos que têm muita diferença de eletronegatividade são polares. Eu comentei isso com vocês antes também. O oxigênio, ele tá aqui, ó, na fila de eletronegatividade. E o hidrogênio tá aqui, tadinho, ele é o último. Eles têm uma grande diferença de eletronegatividade. Então, essa molécula de água, ela é polar. A gente pode notar que ela é polar também por isso. Agora, pensa dois oxigênios juntos. A diferença de polaridade, de eletronegatividade deles é muito baixa. Então, eles são apolares também por conta disso.
E aqui foi o que eu falei, que toda molécula de elementos iguais, ela é apolar. Outro exemplo. NH3. Essa tinha bem. O nitrogênio, da mesma forma, ele está aqui puxando os três oxigênios que estão embaixo. E os três oxigênios têm uma força muito pequena. Então, esse nitrogênio vai deslocar toda a molécula para cima, tornando essa molécula polar. A mesma coisa acontece com essa molécula igual a do oxigênio, tem uma grande diferença de eletronegatividade. Vocês percebem aqui que o nitrogênio tá aqui e o hidrogênio está aqui. Agora vamos lá para o metano, que também é conhecido de vocês. O metano. A gente tem a força de cada hidrogênio. Esses hidrogênios, da mesma forma que aconteceu com o O2, esses vetores vão se cancelar, tornando essa molécula apolar. Cancelou, cancelou. Então, essa molécula se torna apolar. Então, vamos para uma outra parte bem legal que a gente consegue entender mais um pouquinho o que é a solubilidade. A solubilidade é a propriedade física das substâncias se dissolverem ou não num determinado líquido. Não só líquido, mas num fluido, porque o nosso oxigênio ele também é uma mistura. E aqui tem o ar que a gente respira tem oxigênio, tem nitrogênio, tem outros gases. E ele também é uma mistura que está solúvel aqui. Então, vamos lá. O que é, para a gente entender um pouco de solubilidade, o que é um soluto? Solutos são os compostos químicos que se dissolvem ou não numa outra substância. O solvente, a substância no qual o soluto será dissolvido para formar um novo produto. Igual o ar. O ar aqui ele é composto praticamente de oxigênio e nitrogênio, que é o O2 e o N2. E a solução seria o ar, o soluto e o solvente que formam uma nova substância, que é o ar. Então vamos lá. Solubilidade e a polaridade. Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, se vocês não ouvirem, vocês me contem, que substâncias iguais, elas se dissolvem e diferentes não se dissolvem. Então a gente diz que apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Vamos lá. Como o óleo e a água. Então vamos lá, dar um exemplo de solubilidade e vamos relacionar isso com as forças intermoleculares. A atração das moléculas da água, ela é feita por ligações de hidrogênio. Isso ocorre de uma forma muito intensa. Então pensa, é muito mais difícil você separar a água, porque ela não quer ficar longe dela mesma. Porque essas ligações entre elas são muito fortes. Não quer dizer que ela não interage de forma nenhuma com o óleo, que ela tem repúdio do óleo. Não é assim. Só que a interação dela com ela mesma é muito mais forte do que a interação dela com o óleo. Então, por conta disso, também por conta disso, as moléculas de água e de óleo elas não se misturam. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma molécula de água para a gente lembrar um pouco de ligações. O oxigênio ele está na família 6, lembra? Então ele precisa de mais 2 elétrons para ficar estável. Quis fazer isso só para a gente relembrar. Aqui está mostrando o compartilhamento do átomo do elétron do hidrogênio com o elétron do oxigênio. Eu achei bem legal essa imagem, por isso que eu quis colocar. Vocês lembram disso? E essa aqui é a molécula do óleo. Eu peguei uma gordura comum, um lipídio, só pra gente. Acho que vocês aprendem isso melhor em biologia. Eu não sou muito boa em biologia. Então vamos lá. E o detergente?
Tem moléculas que são muito grandes e nem sempre elas são totalmente polares ou totalmente apolares. Por isso que tem como você ter misturar substâncias polares com apolares. Isso acontece quando você está lavando a sua louça. Por quê? O sabão, o detergente, ele tem uma cabeça, que a gente chama de uma cabeça polar, e uma cauda apolar. Então, quando você vai lavar a louça, acontece uma coisa bem legal. Vamos ver a coisa legal que acontece. Esse é o óleo, o sabão e a água. A cabeça do sabão, ela interage com a água. Então, a cabeça roxinha ali do sabão vai interagir com a água roxinha e a cauda dele verde vai interagir com o óleo verde. Quando o sabão vai servir como um conector, misturando essas duas substâncias. E ficaria assim. Se vocês pegarem, façam isso na casa de vocês. Peguem um copo, coloquem um pouquinho de água e um pouquinho de óleo. Quando vocês pode misturar o quanto for, vocês vão ver que ela vai ficar um pouco turva, mas elas não vão se misturar. Se você coloca um pouco de óleo, a água começa a ficar turva. Por quê? Porque o óleo ele está interagindo com a água, com a cabeça polar dele e com o óleo com a sua cauda apolar. Dessa forma, ele conecta as duas substâncias, quebrando um pouco essa interação que a gente estudou e fazendo eles se misturarem. Dessa forma que vocês limpam as coisas de vocês, os talheres, copos, seja lá como for. Como a gente disse nas primeiras aulas, a química está em tudo e a química pode explicar tudo que vocês viram. Outra coisa que a gente tem, colocar, nesse caso aqui é o sal na água. O sal, ele também é uma molécula polar. O sal, ele é o NaCl. Vamos fazer o NaCl. Pensando aqui, o Cl, ele tá lá, ele é bastante eletronegativo. Ele tá lá no topo da família 7. Ele é bem grande e bem forte. O Na, ele é da família 1, então ele é bem menorzinho. Esse Cl, ele vai ter uma força muito maior e ele vai puxar esse Na. Esse Na é fraquinho. Então, isso aqui é uma molécula polar. Quando você coloca na água até atingir a sua curva de solubilidade, que a gente também vai estudar isso, ele vai se dissolver por conta da interação que uma substância apolar tem com outra substância apolar. E na água você vai ver que vai dissolver totalmente o sal dentro da água, certo? O que acontece com o NaCl é a mesma coisa da água. A água ela tem uma parte positiva e uma parte negativa. Positivo, negativo. E o Na da mesma forma. O Na ele vai ter uma parte positiva e o Cl vai ser o negativo. O Cl vai ser o negativo. Então, dentro da água, esse Na vai tender a ficar perto do oxigênio e esse Cl vai tender a ficar perto do nosso hidrogênio, certo? Certo, gente? Entenderam? E eu acho que é isso que tem na aula de hoje. Isso foi o que eu dei, eu deixei tudo junto. Entenderam polaridade? Tem alguma dúvida? É bem simples, é bastante teórico, mas vocês vão ter que entender bastante sobre eletronegatividade e geometria para fazer os exercícios. Eu vou subir agora essa aula no Moodle e no Drive, e ainda hoje eu devo postar no YouTube a nossa aula, tá bom? Eu não sei. Aí pergunta para a Alessandra, que eu acho que ela vai conseguir te responder melhor. Isso depende da anatomia do Sonic. De biologia eu não entendo nada. Obrigada aí, ponto. Tchau, gente.